Uma boa noite a todos. Peço que coloquem de pé. Vamos estar cantando ao nosso Deus, exaltando o teu santo nome. Com ele é exaltado. Vamos lá? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Do início. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Muito boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, glorificando ao único que é digno de receber o louvor e a honra. Eu farei a minha oração baseada no Salmo 18. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te amamos, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. O Senhor é o rochedo onde nós podemos nos refugiar, o Senhor é o nosso escudo, a força da nossa salvação. Nós invocamos a Ti e sabemos que seremos salvos dos nossos inimigos. Em nossa angústia, nós invocamos ao Senhor, nós gritamos por socorro, e o Senhor do seu templo ouve a nossa voz, a voz de cada um individualmente, e o nosso clamor chega aos Teus ouvidos. Do alto do santo monte do Senhor, o Senhor estende as suas mãos e nos segura. O Senhor é quem nos tira de águas profundas. O Senhor é quem nos livra do inimigo, daqueles que nos odeiam, daqueles que são mais poderosos do que nós. Senhor, nós pedimos para que o Senhor faça resplandecer a nossa lâmpada, derrama luz sobre as nossas trevas, porque o Teu caminho é perfeito, a Tua palavra é confiável, o Senhor é escudo para todos os que em Ti se refugiam. Quem é Deus além de Ti, Senhor? E quem é rochedo a não ser o Senhor? O Deus que nos revestiu de força e aperfeiçoou o nosso caminho, e nos deu aos nossos pés a ligeireza das costas, e nos firmou nas maiores alturas. O Senhor vive, e nós Te louvamos porque o Senhor morreu naquela cruz por nós e ressuscitou e está vivo. Por isso, bendito seja o Senhor, exaltado Tu, ó Deus, o Deus da nossa salvação. Nós Te glorificaremos entre os incrédulos e cantaremos louvores ao Teu santo nome, pois Tu és digno. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente a irmã Rosa. Ela vai nos dirigir um momento de leitura da palavra. Enquanto isso, peço aos irmãos que já deixem suas Bíblias abertas no Salmo 106. Salmo de número 106. Boa noite. Todos encontraram? Leiamos a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre.
Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que praticam, que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele, junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele o resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram os seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, e o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu e engoliu Datã e sepultou Abirã e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam. Uma chama consumiu os perversos. Somente no monte Sinai fizeram um bezerro. Prostaram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pelas estátuas e de um boi que comia capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungavam em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terra distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifício oferecido a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então,
ele foi considerado justo. Também em Meriba provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foram adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu os seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus compátores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, Deus de Israel, que vive de eternidade e a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Essa próxima música que vamos cantar pode ser assentados mesmo. Talvez poucos conheçam, que diz: incomparável, tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Ele é eterno, ele é perfeito, é princípio e fim, acima das religiões. E ele é incomparável, em toda a terra não há nada que se compare a ele. E é esse Deus que estamos aqui para louvar, para exaltar e para aprender mais da sua vontade, e que possamos cantar louvando ao seu nome com intensidade. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno prefeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Vamos do início novamente. Tu não habitas em tendas. Tu
Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. E uma das esperanças que nós temos, né, em Jesus é que Ele virá, né, Ele veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou, e um dia Ele retornará, e que possamos estar cantando essa música bem forte. Vamos colocar de pé, cantar essa convicção que nós temos que Jesus virá. Vamos lá? Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Quem quiser acompanhar com as palmas, vamos lá. Ele veio ao mundo ser mate da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso. Bem forte. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Todos podem se assentar. Uma boa noite a todos. Te convido a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 18. Êxodo 18.
sei se você reparou, tem um pessoal aí vestido um pouco diferente, um pouco mais especial, né? Na semana passada, no domingo pela manhã, nós tivemos uma assembleia extraordinária. E hoje temos a ordenação, os votos de mais um diácono. Então, para aqueles que estiveram na assembleia, sabem do que estamos falando. Para aqueles que não estiveram, saberão até o final desse culto. E então, por isso, os presbíteros e diáconos estão aí todos trajados de uniforme, né? Não é o comum, então é para ocasiões especiais como essa. E a mensagem de hoje, aprove a Deus que encaixasse exatamente falando a respeito de liderança. Êxodo capítulo 18, leremos a princípio aqui versículos 1 a 12. Então acompanhem a leitura da palavra de Deus. Êxodo 18, a partir do versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos compreender a Tua palavra nessa hora e pedimos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração através do Teu Espírito, para que possamos contemplá-lo e que o Senhor nos conduza até o Teu Filho Jesus. Assim oramos no nome dEle. Amém. O povo de Deus, como nós temos visto, ama a Deus, ama o próximo, serve o mundo. Para isso, com base nesse texto que começamos a ler, vamos até o final da noite ler o capítulo inteiro, nós aprendemos que para amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo, esse povo é liderado por homens capazes e homens que compartilham o fardo da liderança. O povo de Deus, para amá-lo, amar o próximo e servir ao mundo, precisa de liderança. E a liderança precisa ser capaz. Mas não pode ser a liderança de apenas uma pessoa, precisa ser uma liderança compartilhada. É isso que nós vamos ver a partir de Êxodo 18. Êxodo narra a libertação que Deus deu a Israel sob a liderança de Moisés, como Deus livrou o povo da escravidão no Egito e como Deus os levou até o deserto no Sinai, próximo à terra prometida. E a essa altura o povo já tinha passado por muita experiência assim fenomenal. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho com os pés a seco, eles viram os exércitos egípcios sendo engolidos pelo mar quando o mar se fechou, eles já tinham vencido alguns inimigos ali mesmo no deserto, eles haviam comido pão e codornizes que literalmente caíram do céu. Deus deu algo que não se via, Deus simplesmente os alimentou no nada, onde não havia nada, e se isso não bastasse, eles já haviam bebido de águas que vertiam de uma rocha que os acompanhava. Então eles andavam longos quilômetros, quando olhavam para trás havia uma grande rocha, e dessa grande rocha é como se houvesse uma torneira que sempre tinha água para todo mundo. Era milagre de Deus também. E
chegou um momento em que eles pararam e acamparam para renovar as baterias. E é nesse momento que Jetro, que é o sogro de Moisés, aparece. Jetro, ele é o sogro de Moisés, e quando Deus chamou Moisés lá no passado, Moisés já tinha 80 anos de idade, para muitos é já uma idade de aposentadoria, para Moisés também era, e ele achava que a história dele já estava chegando ao fim, e Deus chama ele lá naquele evento da sarça ardente com 80 anos de idade. E quando Deus o chama para libertar o povo da escravidão no Egito, Moisés envia a sua esposa, deixa a sua esposa e os seus filhos com Jetro, para não ter que enfrentarem toda aquela circunstância difícil contra o faraó. Ele podia morrer, ele podia colocar a família em risco. Então, toda a família fica e ele vai. E agora é a primeira vez que ele os reencontra, quando eles estão acampados e Jetro vai ao encontro de Moisés. Jetro era sacerdote, o texto diz, sacerdote na terra de Midian. Ele era uma espécie de líder religioso, provavelmente um homem já experiente nas coisas religiosas, um homem experiente na liderança. E ele visita Moisés ali no acampamento, ele ouve tudo o que Deus fez pelas mãos de Moisés, como Deus libertou o povo, ele louva a Deus, ele oferece sacrifícios, e ali naquele tempo de conversa, de bate-papo, ele dá refrigério para Moisés, ele encoraja o genro, mas aí o dia de folga passa, e Moisés tem de voltar ao trabalho. Imagine que passou o domingo, chegou a segunda-feira, e Moisés tem que liderar o povo, e Jetro fica, ele aproveita que está ali, a estadia, e ele fica e ele observa Moisés cuidando daquela multidão, que era composta por centenas de milhares de pessoas. Muita gente. E a primeira coisa que nós vemos é que Moisés explica para Jetro qual é o trabalho dele. Observe comigo a partir do versículo 13 até 16. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Jetro vê Moisés assentado na entrada do acampamento, e todo o povo saindo de suas barracas e formando uma enorme fila. Imagine o tamanho dessa fila, atrás de Moisés, ou melhor, na frente de Moisés, e todo mundo de pé, desde a manhã até o fim do dia, e esse povo está ali para ser julgado por Moisés. Então, Jetro pergunta para o seu genro, como líder religioso, experiente que ele era, por que ele estava fazendo aquilo daquele jeito. E perceba que a pergunta de Jetro para Moisés não é a respeito do conteúdo daquele julgamento, ele não está perguntando por que ele julga as pessoas. O que Jetro está perguntando é sobre a forma daquele trabalho. Por que você está fazendo desse jeito? As perguntas de Jetro são: olha, por que você faz isso sozinho? Por que você está fazendo sozinho isso? Segundo, ele pergunta: por que o povo tem que ficar de pé diante de você? E terceiro, por que isso tem de acontecer de manhãzinha até o fim do dia nessa circunstância? E a gente percebe como Moisés responde. Ele diz assim: bom, Deus deu as suas leis para mim. Você lembra? Ele deu os 10 mandamentos lá no monte. Ele desce com a lei. Quem conhece a lei é Moisés. E Moisés disse: então eu preciso ensinar a lei de Deus ao povo dele. Então, quando esse povo precisa de alguma orientação, porque eles não conhecem a lei, eles vêm até a mim e eu oriento eles a respeito da vontade de Deus para aquela questão. Então, é um trabalho necessário, eu preciso fazer isso. Perceba que Moisés está explicando o motivo de estar julgando o povo, mas ele não responde a pergunta que Jetro está fazendo para ele, porque a pergunta de Jetro é: por que desse jeito? Então, Jetro aconselha Moisés. Olha o que dizem os versículos 17 até 23.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar esta carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. A frase de Jetro para Moisés é a seguinte: não é bom o que você está fazendo. O que não é bom, Jetro? Diante de ver aquela cena, daquele dia de trabalho de Moisés, o que não é bom? Será que não era bom o julgamento do povo? Será que não era bom o ensino da lei de Deus, ou a instrução da vontade do Senhor? É isso que não é bom? Obviamente que não, porque Jetro está dizendo: olha, essas coisas, Moisés, elas devem continuar acontecendo, porque essas coisas são boas, essas coisas são úteis, essas coisas são necessárias. O povo sim precisa ouvir a palavra de Deus, precisa saber aquilo que Deus tem a dizer. Em outras palavras, o que Jetro está dizendo é: continue orientando o povo nos caminhos do Senhor, porque esse é o certo a se fazer. Continue assim. Porém, a maneira como essa instrução está sendo feita precisa ser repensada, Moisés. Reveja como você lidera esse povo. A liderança é necessária, mas a forma precisa ser repensada. Porque se você continuar fazendo desse jeito, até agora a sua família não estava perto de você. Agora a sua esposa e os seus filhos chegaram, você não vai ter tanto tempo quanto você tinha antes. Da forma com que você está fazendo, se você continuar nesse caminho, 2 problemas gravíssimos vão começar a acontecer. Ele diz isso a partir do versículo 17 até 20. Primeiro ele diz assim: você vai ficar cansado. Esse é o primeiro problema. Se você continuar fazendo isso, você vai ficar cansado. Porque ensinar toda essa multidão é uma tarefa, ele diz, é uma tarefa pesada demais. É uma tarefa impossível de ser realizada sozinho. Então Moisés vai ficar cansado. Mas o segundo grave problema de isso continuar sendo feito assim, ele diz, é que o povo vai ficar cansado. Não é só você, Moisés, mas o povo vai ficar cansado, porque o povo tem de ficar de pé o dia inteiro nesse sol terrível, e nem todo mundo é atendido. Imagine, centenas de milhares de pessoas para um dia só de trabalho. Tinha gente que ficava na fila, chegava na vez dele, ele tinha que ir para casa. E no outro dia ele tinha que acordar cedo de novo e entrar na fila, para quem sabe talvez ser atendido por Moisés. Parece SUS, né? Só que era pior ainda, porque era no sol escaldante de um deserto. Então, Jetro diz, você vai ficar cansado e o povo vai ficar cansado e as coisas não vão andar assim. E dessa forma, Moisés, todo mundo vai ficar insatisfeito. Você vai ficar insatisfeito, porque além de ficar cansado e desgastado com toda essa situação, você ainda não vai conseguir cuidar de todo mundo. À noite você vai dormir com um peso na consciência, lembrando de rostos que você não conseguiu atender. Pessoas que precisavam de orientação e não deu tempo de você cuidar delas. E além disso, o povo vai ficar insatisfeito porque não vai ser cuidado na sua totalidade. Alguns vão ter atenção, a maioria não terá atenção. Por isso, a partir do versículo 21, Jetro aconselha Moisés. Ele diz assim, olha Moisés, ensine a palavra de Deus ao povo sim, mas não faça mais isso sozinho. Não faz isso mais sozinho. E também não faz mais isso com todo mundo reunido num só lugar. Ele diz, olha, cumpra 3 passos para resolver isso aí. Primeiro, procure homens capazes dentre o povo
para liderar junto com você. É só observar. Segundo, ele diz, separe o povo em grupos menores. Então, pare de olhar para esse povo como uma multidão e comece a olhar como indivíduos em grupos menores. E terceiro, delegue a liderança desses grupos a esses homens capazes que você selecionou. Assim, esses líderes vão julgar as causas menores, as questões mais simples de resolver, e eles só vão levar para você as causas mais graves. Questões que você precisa estudar um pouco mais a lei para orientá-los. E dessa forma, Moisés, aquilo que você estava tentando fazer de forma bem limitada e que tomava muito do seu tempo, vai ser feito de uma maneira muito mais eficiente e com muito mais rapidez. No final, todo mundo vai ficar contente, todo mundo vai ficar satisfeito. É isso que ele diz no versículo 23. Ele diz, você, Moisés, vai conseguir suportar o fardo pesado da liderança. E segundo, o povo vai embora para casa em paz. Quando a liderança se esquece do que estamos lendo nesse texto, o povo não fica em paz. Mas se você fizer assim, o povo vai embora em paz. E o que Moisés faz? Quem estava na IBD hoje cedo sabe o que ele faz. Olha a partir do versículo 24, vamos até o 27. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra. Moisés ouve o conselho de Jetro. Ele ouve o seu sogro. Com muita humildade, Moisés teve de reconhecer que sim, ele estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo de forma errada. É necessário muito constrangimento, muita humildade, muita coragem para assumir isso, para dar um passo atrás, repensar a sua forma de liderar e atender um conselho como esse. E Moisés faz isso. Ele escolhe homens capazes entre o povo. É interessante isso, porque o Jetro, ele não conhece o povo. Quando o Jetro chega, ele dá o conselho. Escolha homens capazes. Ele não sabe se há homens capazes, ele não sabe se aquilo vai ser feito da noite para o dia. Ele simplesmente dá o conselho. Mas perceba que esses homens já estavam lá. Eles já estavam prontos para liderar. Eles já eram capazes. Moisés é que não tinha percebido ainda. Deus já estava trabalhando na vida desses homens, e foi necessário apenas que Moisés se atentasse para isso, olhasse para a comunidade e percebesse os líderes que já estavam lá. Então Moisés olha, e Moisés toma a iniciativa e tem a disposição de delegar a liderança para eles. Às vezes é isso que falta para quem está na liderança. Falta olhar mais para as pessoas, tomar a iniciativa de procurá-las e estar disposto a abrir mão das rédeas da liderança para compartilhar com essas pessoas. O povo deixou de ser tratado como multidão e passou a ser dividido em grupos menores, para que aquelas demandas que eles tinham pudessem ser ouvidas com calma, sem que estivesse naquele sol ardente, com crianças de colo berrando atrás. Então agora havia uma oportunidade mais pacífica para que cada um recebesse a atenção que precisava. E aqueles líderes passaram a ajudar Moisés e a liderar aquele grande povo, agora de uma maneira muito mais eficiente e muito mais prática. As questões menores eram resolvidas ali no grupo, Moisés não precisava nem saber. As questões maiores eram trazidas para ele. E assim, o versículo 26 diz para nós que todo o povo passou a ser julgado o tempo todo. Não só mais de manhã até o fim do dia e só uma parte do povo. Não, todo mundo o tempo todo estava sendo julgado. Uma coisa que sozinho Moisés nunca conseguiria fazer. E foi assim que durante os próximos 40 anos, Moisés liderou a nação de Israel. Lembra, ele já tinha 80. E ele passa mais 40 anos liderando aquele povo, caminhando, peregrinando pelo deserto. Um povo que começou a aumentar
Deus abençoava aquele povo, então eles se multiplicavam até que eles chegaram às portas da terra prometida, 40 anos depois. Então, antes de se aposentar, poderíamos dizer assim, antes de passar o bastão da liderança para Josué, e Josué entraria na terra prometida liderando o povo, Moisés pregou aquela nova geração, a geração que iria entrar na terra prometida. E agora eu te convido a avançar para o 5º livro aí do nosso Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 1. Nós vemos em Deuteronômio as pregações que Moisés fez no final da sua vida àquela geração que estava para entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 1, versículo 9. Moisés está contando para aquelas pessoas o que aconteceu na história, e ele diz assim a partir do versículo 9. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos juízes, dizendo, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Perceba o que Moisés diz 40 anos depois daquela visita de Jetro, do conselho do seu sogro. Ele está dizendo, aquela visita, ele não cita Jetro, mas o conselho de Jetro está aqui. E ele diz, aquela visita foi providencial para a saúde de Moisés. E não só para a saúde dele, mas para o cumprimento do ministério dele durante aqueles 40 anos. A partir daquele dia, Moisés entendeu que, ele diz aqui, como lemos, não podia suportar sozinho o fardo de liderar todo aquele povo. Jetro foi providencial na vida de Moisés para mostrar para ele que ele não conseguiria liderar aquele povo sozinho. Um homem não consegue liderar um povo sozinho. Graças a Deus que Jetro apareceu na vida de Moisés. E graças a Deus que esse texto foi registrado para nós. E a partir daquele dia, Moisés dividiu a liderança de Israel com homens sábios, homens capazes. E sabe o que isso produziu na vida de Moisés? Olha o finalzinho do livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Versículos 5 a 7. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. 120 anos de idade e esse homem não perdeu o seu vigor. Por quê? Porque o conselho de Jetro, que foi dirigido por Deus naquele dia, salvou Moisés de uma velhice sofrida, que certamente seria o resultado dele tentar
fazer algo impossível, que era cuidar daquele povo sozinho. Se Moisés não tivesse ouvido aquele conselho naquele dia, talvez ele não teria sobrevivido tanto tempo, teria morrido antes dos 120 anos. Ou talvez não viveria com tanto vigor até morrer, teria que ser arrastado até o final da sua vida por alguém. Ou talvez ele morreria com o sentimento de não ter cumprido o seu dever, porque ele não conseguiria cuidar de todo aquele povo sozinho. Eu quero destacar aqui 2 lições principais e finais de tudo isso que nós lemos aqui a respeito dessa ocasião na vida de Moisés e do povo. A primeira lição é que liderar o povo de Deus sozinho não é bom para ninguém. Liderar o povo de Deus sozinho não é bom para ninguém. E na verdade todo líder ou todo pastor deveria repetir isso para si mesmo constantemente. Porque a liderança solitária, primeiro, não é bom para o próprio líder. Não é bom para o pastor. Deus estabeleceu autoridades na nossa vida para que nós sejamos liderados, porque Ele é a suprema autoridade. E quando nós somos ensinados a nos submeter às autoridades humanas, da mesma maneira nós estamos aprendendo a nos submeter à autoridade suprema que é o Senhor. Então a liderança no povo de Deus é algo necessário, mas é algo impossível de ser realizado por uma só pessoa. Qualquer líder que tenta cuidar de todo mundo sozinho acaba cansado, esgotado e insatisfeito, porque não vai dar conta de conduzir todo mundo. Mas a liderança solitária, além de não ser boa para o líder ou pastor, a liderança solitária também não é boa para o povo. Não é bom para ninguém. Se o líder não aprende essa lição, ele vai acabar deixando algumas pessoas para trás, porque ele não vai conseguir dar atenção para todo mundo. Dessa forma, muitas pessoas caem pelo caminho. Alguns caem em pecados porque não tiveram o pastoreio que poderiam ter tido. Outros caem em dúvidas, porque não tiveram alguém para quem pudessem fazer as suas perguntas. Outros caem simplesmente porque estão perdidos, sem saber o que Deus espera deles, porque não há atenção para eles. Sem contar que quando isso acontece, o próprio povo acaba ficando insatisfeito, porque não tem quem os ajude. E o sentimento é de que foi abandonado. Você já teve esse sentimento? Poxa vida, parece que o pastor, o líder, só cuida de alguns. Eu nunca recebi um telefonema, eu nunca recebi uma ligação, eu nunca tive um tempo de conversa, porque a liderança não foi compartilhada. E a liderança solitária não é bom nem para o líder e nem para o povo. A questão é que nem sempre nós percebemos qual é o verdadeiro problema. Liderar o povo de Deus sozinho não é bom para ninguém. A segunda lição é que essa liderança precisa ser compartilhada com pessoas capazes. É necessário que o líder entenda que ele não pode liderar sozinho, não vai ser bom para ninguém. Mas essa liderança, já que não vai ser sozinha, precisa ser compartilhada com pessoas capazes. Só reconhecer que sozinho não vai dar conta não é suficiente. É necessário que o líder ou o pastor faça alguma coisa. E o que Deus ensina para nós nesse texto que lemos, que esse líder precisa fazer? A primeira coisa é que o líder principal precisa tomar iniciativa. Ele precisa fazer algo. E para tomar uma iniciativa de compartilhar a liderança, ele precisa ter humildade para reconhecer que a liderança dele tem sido ineficiente. Então é assumir a culpa e dizer, gente, eu não consegui fazer o que eu achava que faria. Eu assumo incompetência de não conseguir cuidar de todo mundo. É necessário muita humildade para fazer isso. Mas é necessário, em segundo lugar, coragem para mudar as coisas. Coisas que sempre foram feitas do mesmo jeito, há gerações. Em terceiro lugar, é necessário que esse líder conheça o seu rebanho. Conheça o rebanho, tanto aqueles que serão líderes, quanto aqueles que vão ser divididos em grupos. Ele tem que saber conhecer as pessoas. É necessário que esse líder também delegue. Realmente que ele compartilhe
o volante da liderança com essas pessoas. Porque muitas vezes o líder chega até aqui, mas aí ele não quer soltar as rédeas. Delegue. Deixe que as pessoas liderem de acordo com os dons que Deus tem dado a elas. E por fim, esse líder precisa supervisionar todo o processo. Era o que Moisés faria. Ele confiaria naqueles homens, de que aqueles homens também trariam as questões maiores para serem julgadas por ele, e ele os aconselharia. Ele veria se esses homens estavam bem, se eles precisavam de alguma coisa, enfim. O líder principal precisa tomar a iniciativa. Mas a segunda coisa aqui é que os líderes que vão auxiliar precisam ser pessoas capazes. Várias vezes nós lemos isso aqui nessa noite. Precisavam ser homens capazes. Não significa homens perfeitos, porque isso é impossível. Mas conforme lemos em Êxodo 18, precisavam ser homens tementes a Deus, precisavam ser homens amantes da verdade, ou homens confiáveis, e precisavam ser homens que odiavam a corrupção, ou a desonestidade, a avareza. Se essas pessoas não tivessem essas características, e se hoje homens com quem a liderança vai ser compartilhada não tiverem essas características, primeiro, eles não vão cuidar do povo de Deus como Deus quer, com sinceridade, com amor, porque eles não temem a Deus, e por isso não vão cuidar do povo de Deus do jeito que Deus quer. Se eles não tiverem essas características, segundo, eles não vão se mostrar confiáveis às pessoas. Como é que as pessoas vão abrir seu coração? Como é que as pessoas vão confiar na liderança dessa pessoa? Se ela é uma pessoa mentirosa, se é fofoqueira, se é uma pessoa que não estuda a palavra de Deus e não sabe o que está falando, ela precisa ser apegada à verdade e confiável. Se essa pessoa que vai receber parte da liderança não tiver essas características, em terceiro lugar, ela vai acabar usando as pessoas a quem ela vai liderar como pontes, como meios para alcançar alguma coisa por meio delas. Talvez vai subir para a cabeça e vai usar aquelas pessoas para alcançar fama, para alcançar status, reputação, poder e talvez até dinheiro. E a gente conhece inúmeros casos de pessoas que querem apenas ganhar dinheiro com os meios espirituais na vida das pessoas. Se alguém capaz para assumir a liderança de grupos menores dentro do povo de Deus não entender isso, vai ser um problema para todo o povo. Mas essas pessoas que vão receber também atribuições para a liderança precisam ser leais aos demais líderes, estarem dispostas a prestar contas. Era isso que aqueles homens iriam fazer. Eles iam até Moisés e falavam: Moisés, está acontecendo isso lá no meu grupo. Eu estou com uma dificuldade que eu não consigo resolver. E Moisés os aconselharia, perguntaria, gostaria de saber como as coisas estavam acontecendo. A segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que a liderança do povo de Deus precisa ser compartilhada com pessoas capazes. É nesse caminho, é nessa direção que nós estamos caminhando como igreja. Você já deve ter percebido isso. O compartilhar do pastoreio, em primeiro lugar, com os presbíteros. Em segundo lugar, o compartilhar do serviço com os diáconos. E em terceiro lugar, o compartilhar em grupos menores, com líderes de grupo. A partir de outubro, nós começamos grupos menores durante a semana. E haverá um compartilhar da liderança com alguns homens dessa igreja. Nós vamos continuar a nos reunir como um só povo nos cultos de domingo. Mas também nós vamos nos relacionar mais durante a semana, nesses grupos. E dessa forma nós oramos para que não sejamos mais uma igreja com líderes esgotados e liderados insatisfeitos. Que os líderes estejam satisfeitos, em paz, alegres, e que o povo volte para casa em paz porque tem sido cuidado. A pergunta é: por que nós faríamos isso? Lembra de Jesus? O próprio Jesus repetiu essa verdade para nós. Em última instância, ele é o supremo pastor, ele é o supremo líder da igreja. E como é que ele cuida do seu rebanho na prática? Como é que Jesus cuida de você na prática? Por meio de quem ele cuida de você? Por meio de quem ele ministra a palavra dele para você? Através dos discípulos dele. Discípulos a quem ele confia o papel, a responsabilidade de pastorear o rebanho dele. Foi exatamente isso que ele fez, começando com os 12 discípulos e vindo até os dias de hoje, através de homens piedosos, homens irrepreensíveis. Se você parar para pensar, foi isso que aconteceu na multiplicação dos pães. Jesus está diante daquela multidão, pergunta para os discípulos como é que essa turma vai comer.
E eles falam, a gente não tem o que fazer. Jesus diz para eles, dividam eles em grupos de 100, de 50, de 10. Ele pega os pães, parte os pães, dá para eles e diz, agora vocês vão lá e vão alimentar esse povo. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós que continuemos distribuindo semanalmente o pão do céu com o povo de Deus, a palavra de Deus, através desses grupos menores. Dessa forma todo mundo vai ser alimentado, não vai ficar um com fome, só vai ficar com fome se quiser, porque palavra de Deus durante a semana vai ter. E o líder não vai ficar esgotado e também vai ficar satisfeito. Irmãos, o povo de Deus é liderado por homens capazes e que compartilham o fardo da liderança. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa passagem que nos ensina demais a respeito de como as coisas devem acontecer no meio do seu povo. Nos dê a humildade necessária para ouvir conselhos, a humildade que nós vimos em Moisés. Que o Senhor transforme essa comunidade em uma igreja alimentada, saciada na Tua palavra, e que não seja uma igreja insatisfeita, que tenha líderes esgotados. Pelo contrário, que seja algo natural, algo prazeroso. Porque, Senhor, dá para ser crente e ser feliz. Dá para ser líder e ser feliz, se a gente aprender a liderar e a seguir a Jesus, com o próprio Jesus. Que essa igreja cresça e amadureça cada vez mais nisso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé, está cantando mais uma música que retrata a comunhão em Cristo e a comunhão com os irmãos e aquilo que devemos fazer, amar o nosso irmão, ao nosso próximo e ser uma bênção. Juntos. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar o irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, eu aceitando assim como é. Jesus, é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. Amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Os irmãos podem se sentar. Chamo aqui o Honest, Tessinho, José Valdeci. O pessoal nem sabe que o nome dele é Valdeci, né? Tessinho e o Wilson.
Esse pessoal de paletó, gravata, tá bonitão, hein? Muito bom, é só para um dia especial mesmo. Nós temos aqui um candidato, na verdade, já foi eleito diácono. E eu vou deixar ele explicar o que está acontecendo e depois ele vai fazer os votos dele diante de toda a igreja. Estou falando do Ronest. Rony, a palavra está com você. Boa noite, igreja. Tirar aqui fica melhor para os irmãos. É uma honra servir a Deus. Nesses longos anos, a minha saída do presbitério é um pouco mais referente, não igual a Moisés, que foi até seu último dia de vida. Mas o tempo com a família está sendo mais agradável. Eu pedi um tempo de, como se chama, que se afasta um pouco do presbitério e depois se retorna de novo, sabático. E foi um tempo bem agradável. Não é fácil. Quase todos os finais de semana estando aqui na igreja juntamente com os demais presbíteros. E muitas vezes se precisa, às vezes, sair com a família e você se doa pela igreja, em servir à igreja, aos irmãos. Amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Não é para qualquer um. Estou muito feliz. Em servir a Deus. Ser temente a Deus. Em ver os filhos crescendo no caminho de Deus. Não é fácil. São bombardeados dia após dia. Estou saindo do presbitério, entrando para o diaconato. Eu creio que meu coração pulsa maior para essa área, em servir a igreja, em trabalhar, botar a mão na massa. Isso para mim é gratificante. Estarei sempre pronto a servir a Deus e a servir a cada um dos irmãos. Eu sou muito grato a Deus pelo tempo que passei no presbitério. Já estou aqui na igreja desde 1988. 1988. Em 97 eu cheguei em Atibaia. Quando eu cheguei em 88, já casado com a minha esposa. E sempre servindo a Deus. Sempre servindo a Deus. Já fui criança, né? Crescimento da Danila, aqui na igreja do nosso meio. Hoje uma mãe e esposa de um presbítero. Como é gratificante ver pessoas tementes a Deus, que buscam a seriedade. Turbulência passamos bastante, mas desistir nunca, porque a obra não é nossa, pertence a Deus. E esse é meu almejo, trabalhar com esses homens. Uma certa reunião estava aqui com
os demais presbíteros. O irmão Wilson chega na sala e fala: o que você está fazendo aqui? Você não pertence mais a esse grupo. Mas tem que passar o bastão. E hoje agradeço muito a Deus pela vida de cada um. Agradeço a Deus por cada irmão que permanece firme nesse caminho de Deus hoje à noite. Então, o Honest, desde que começamos a estudar sobre presbitério, logo no início, em uma das leituras que tivemos, ele olhou para as diferenças de funções e ele disse: eu me vejo como diácono e não como presbítero. O meu coração pulsa pelas coisas de diácono. E não é um grau menor, não é um rebaixamento, pelo contrário. Como nós estamos aqui todos no mesmo patamar, servindo a comunidade. Os presbíteros servem com a palavra e oração, e os diáconos servem mesas, liderando o serviço na comunidade. Não são grupos que se colocam um contra o outro ou com degraus para que se suba mais na carreira do ministério, de maneira nenhuma. São grupos que dão as mãos e vão trabalhando, cada um na sua área. E o Honest foi percebendo: poxa vida, eu quero diaconato. E a gente dizia: calma, Honest, calma. Eu lembro na época, estávamos eu e Samuel apenas na liderança e Honest. Imagina se Honest sai naquela época e aparecer: poxa, o Samuel e José colocaram o Honest para fora do presbitério. Então, Honest, segura aí, vamos mais um pouquinho. E graças a Deus, Deus levantou outros presbíteros e agora o Honest já tem esse caminho aberto para poder seguir no diaconato. Já tem servido como diácono, já tem participado da reunião com a turma aí, liderado junto com os outros diáconos. O Tessinho fala que ele agora é o pastor dos diáconos, né? Ele é o líder dos diáconos aí, porque o Rony tem muita experiência já com o serviço na igreja. Então, na última assembleia, o Rony pediu demissão como presbítero e foi eleito como diácono. Então, a igreja aceitou a demissão dele, mas ao mesmo tempo recontratou, né? Então, agora como diácono, então ele foi eleito como diácono e hoje é o culto de ordenação aí do Rony, de posse. Não vai ficar possesso não, viu? Só de posse do cargo aí. O Honest tem 10 compromissos que vai firmar com a igreja e a igreja vai ouvi-lo. É o compromisso que os outros já fizeram e que ele também vai assumir diante da igreja. E nós, como igreja, também vamos assumir um compromisso com ele, certo? Então ele vai ler os 10 compromissos com bastante calma para que o pessoal entenda. E aí depois a gente faz o nosso com você. Diácono da Igreja Batista do Jardim Imperial. Eu, Honest Farias da Costa, reafirmo minha fé no Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em Jesus Cristo, Deus Filho, como meu Senhor e Salvador pessoal. Ponto 2. Creio que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são uma palavra de Deus totalmente digna de confiança, infalível completamente, inspirada pelo Espírito Santo. A suprema, final, única e suficiente regra da fé e de prática. Ponto 3. Creio sinceramente que a declaração de fé e o compromisso de membresia dessa igreja local baseia-se na compreensão da verdade ensinada na Escritura Sagrada. Ponto 4. Prometo que se algum membro, algum momento, estiver em desacordo com qualquer uma dessas afirmações na declaração de fé e no meu compromisso de membresia, irei, por própria iniciativa, fazer ser conhecida pelo pastor e os outros presbíteros a mudança que tem ocorrido na minha perspectiva.
desde o tempo em que fiz estes votos. Ponto 5. Submeto-me inteiramente ao sistema de governo e disciplina bíblica da Igreja Batista do Jardim Imperial. 6. Prometo me submeter no Senhor e ao meu companheiro presbíteros e a qualquer outro membro dessa igreja local, quando convencido em qualquer questão de interpretação e prática das Escrituras. Ponto 7. Fui convencido em meu coração a aceitar o ofício de diácono pelo amor a Deus e o desejo sinceramente de promover sua glória no Evangelho de seu Senhor, do seu Filho, através do serviço. Subiu muito aqui. Através do seu serviço a essa igreja local. 8. Prometo ser zeloso e fiel em promover o suprimento das necessidades físicas e espiritual dessa comunidade de fé, bem como a preservar sabiamente as suas unidades, qualquer que seja a perseguição e a opção que a possa ser levada contra mim. Serei fiel. Ponto 9. Serei fiel e diligente no exercício de todos os meus deveres como diácono, que seja pessoal ou interpessoal, privado ou público, sobre o compromisso de viver, andar pela graça de Deus, com piedade exemplar diante dessa congregação. 10. Estou desejoso de tomar responsabilidade pessoal na vida dessa congregação, como um diácono, para servi-la confiando na sua graça, na graça de Deus, e de tal forma que a Igreja Batista do Jardim Imperial e toda a Igreja de Jesus Cristo seja abençoada. Amém. Obrigado, Honest. Agora temos o compromisso da igreja com ele. E eu vou ler os votos e a igreja responde sim ou não, se assume esse compromisso para com ele. Vocês, membros da Igreja Batista no Jardim Imperial, reconhecem e publicamente recebem este homem como diácono, como dádiva de Cristo para essa igreja? Sim. Vocês o amarão e orarão por ele em seu ministério, trabalharão juntamente com ele humilde e alegremente, para que pela graça de Deus vocês possam cumprir a missão da igreja, dando a ele toda a honra devida e suporte em sua liderança, a qual o Senhor o chamou para glória e honra a Deus? Sim. Amém. Então eu te convido a se colocar de pé. O Honest vem aqui até o degrau aqui para ficar mais fácil. Fátima, vem cá também, vamos orar junto com a esposa. Chama aqui os diáconos, também o Rafael, vem para cá, Rafael. A gente vai orar impondo as mãos sobre o nosso irmão. Era isso o que a igreja primitiva fazia para consagrar alguém ao serviço a Deus. Não tem nada de poder místico saindo das nossas mãos nessa hora, apesar de que as crianças gostariam de ver alguma coisa assim, né? Mas é simplesmente um gesto que demonstra: nós estamos reconhecendo esse momento, nós aprovamos o que está acontecendo aqui e nós queremos que esse irmão seja uma bênção nesse serviço. Então, convido a você a erguer uma de suas mãos, a impor mãos sobre a vida do Honest, e nós vamos orar por ele nessa hora. Querido Deus, nós nos alegramos com a vida e o testemunho desse nosso irmão. Nos alegramos, Senhor, por tantos anos de história, servindo a essa comunidade, tendo cargo de liderança ou não tendo cargo de liderança. Isso mostra o quanto o Honest ama o Senhor e ama
essa comunidade, ama esse bairro, ama pessoas. Nós te louvamos pela vida dele, te louvamos pela família dele, pelo casamento, pelos filhos que te buscam, que te amam. E nós nos alegramos, Senhor, por vê-lo interessado em continuar a ser útil, a servir o teu povo. Louvamos ao Senhor pela humildade que ele teve, de reconhecer que o Senhor tem dado dons para que ele sirva em outra área. E nessa hora, Senhor, nós celebramos juntos, louvando o teu nome, porque ele tem sido consagrado, está sendo consagrado ao ministério de diaconato, onde nós já vemos ele servindo e sendo bênção na vida da igreja. Oramos, Senhor, para que o teu Espírito o encha, o preencha, o capacite a continuar sendo um homem capaz, que lidera bem a sua família, um homem que dê bom testemunho de Jesus e que simplesmente siga Jesus em qualquer função que esteja, porque assim vai ser um ministério que honra e glorifica o teu nome. Oramos, Senhor, para que essa igreja compreenda que o serviço não é apenas dos diáconos, o serviço é de todos nós, e esses homens estão aqui apenas para organizar o serviço na igreja. Que essa comunidade se submeta à liderança desses homens de maneira piedosa, e que esses homens, não só o Honest, mas todos nós aqui, presbíteros e diáconos, lideremos esse povo de maneira servil, lavando os pés dessa comunidade, como servos, como nosso Senhor Jesus fez. Nós encaminhamos, Honest, a graça do Senhor na obra do diaconato, e pedimos que ele seja bênção no diaconato, como foi bênção no presbiterato durante todo esse tempo. Louvado seja o Senhor pela vida dele, pela vida desses homens que aqui estão à frente, e pela vida de tantos outros que o Senhor tem despertado na comunidade, que mesmo sem cargo, já estão colocando a mão na massa. Isso é fruto da ação do Espírito na vida desses homens, e nós te louvamos, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito nessa igreja. Obrigado por podermos participar de tudo isso. Para a tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda aqui na frente, de pé, nós vamos cantar novamente essa música. Depois o Wilson vai nos conduzir numa oração de encerramento. Jesus, eu amo você.
noite, irmãos. Ainda bem que é raras as vezes que a gente tem que usar esse uniforme aqui. Estou com bastante calor e é uma bênção a gente estar tendo o irmão Honest como diácono, né? Desculpa aos presbíteros, né? Que vocês perderam um grande atacante. E é muita alegria, com muito prazer que a gente está tendo esse momento aqui. Gostaria de estar nos levando a Deus por essa noite. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por esse momento. Muito obrigado a Deus pelo Teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Pelo cuidado que o Senhor tem em cada irmão aqui presente, ó Deus. Muito obrigado, somos gratos a Deus por tudo. Ó Deus, quero agradecer ao Pai pela vida do Ron, sua família. Agradecer a todos os líderes, ao pastor, a todos os presbíteros e diáconos, Senhor. Muito obrigado pela Tua obra, Senhor. Nós somos um corpo, Deus, e cada um faz parte desse corpo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada vida aqui. Obrigado, Senhor, da maneira que cada um tem ajudado, Pai. Sem uma mão, sem um pé, nós não somos nada, Senhor. Que possamos ter o exemplo máximo de Jesus Cristo, que sendo o autor, sendo o Todo-Poderoso, Ele se esvaziou, Deus. Se esvaziou de uma maneira que se tornou um homem como nós, ó Pai. Da Sua grandeza, da Sua glória, Deus. Que possamos seguir esse exemplo, ó Pai. Que possamos estar coordenando a nossa família debaixo da Tua graça, assim como o sogro de Moisés falou a ele, para ele repartir a sua tarefa, Deus. Que possamos ser assim também em nossas vidas, aqueles que têm uma liderança. Obrigado a Deus por isso. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz. Que possamos seguir esse exemplo e através de cada irmão a gente consegue fazer o que a igreja vem fazendo, ajudando tantas famílias em cesta básicas, ó Deus, e cumprindo aquilo que o Senhor impôs para a gente, ó Pai. Muito obrigado a Deus, que possamos sempre continuar assim, Pai, firmados e focados no Seu Filho Jesus Cristo, Pai. É em nome dele, ó Pai, que eu oro e peço, Pai, que o Senhor leve cada um hoje aqui para a sua residência, debaixo da sua proteção. Muito obrigado por tudo, é o que eu oro, em nome de Jesus.